Sejam bem-vindas! Roda das Sagradas começando. Estamos no ar em mais uma segunda-feira. Sejam muito bem-vindas. Mulheres marianas, brancas, pretas, pardas. Coisa mais linda essa live de hoje. Essa live é pra você, ancorando toda essa energia do sagrado de hoje com uma convidada muito especial. Já manda como que tá seu coração hoje? Qual a energia do seu coração hoje para essa roda das sagradas? Abafaram nossa voz, verdade. Mas não estamos sós. E desde já quero agradecer a presença de todas vocês. Eu não ia fazer essa live hoje, porém estamos começando, ancorando toda a energia do sagrado aqui, porque eu vou ter uma convidada muito especial, a Débora Andrade. Já vai mandando esse aviãozinho para todo mundo. Que lindo! Sejam muito bem-vindas todas. Essa live de hoje, eu estou abrindo a Jornada das Sagradas dessa semana, mas o convite foi muito especial. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer live, porque não estamos só, não estamos só. Então, você que tá aí, Liginha, Rosane, seja bem-vinda, Sonho de Menina, Alice, que vocês recebam essa força do sagrado aí em vocês. Sejam muito bem-vindas. Eu tô aguardando então a Débora entrar, que é a minha convidada especial de hoje. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas. Tô esperando. Simone, seja bem-vinda. Já vai colocando qual é a sensação do seu coração na nossa roda de hoje. Já me diga, qual é a sensação desse coração hoje? Roda das Sagradas com um movimento fortíssimo hoje. Estamos em lua nova, um movimento de limpar esse coração, né? De se conectar à sua essência mesmo. Quando a gente está com o coração dolorido, né? No caos, no drama da emoção, a gente não consegue ouvir a voz do coração. O feminino ferido, ele não ouve o coração, ele ouve o drama, ele ouve só os aspectos mais complexos, ele ouve o passado, ele ouve a dor, ele ouve os complexos da família, os padrões da família, porque ele não se conecta ao coração. Todo o meu trabalho é voltado para a mulher se conectar ao coração, se voltar para a essência dela. E a nossa essência é o nosso coração. Só que como nos conectarmos a esse coração totalmente machucado, sangrando, né? Então, é bom lembrar que não estamos só, né? Tentaram nos calar, como diz essa canção, mas não estamos só. Essa roda de hoje é uma roda especial porque eu trago uma convidada, que é a Débora Andrade, uma escritora. Vou ver se ela já tá aqui, já vou convidar. É o espaço dela, totalmente dela. Vamos chamar a Débora aqui. Cadê ela? Cadê a Débora? E a Débora vem trazer o resultado que está num livro que ela escreveu. Cadê a Débora? Livro, ela vai trazer as respostas aqui para mim. De tudo que ela pesquisou sobre as mulheres que caminhavam com Jesus. Se para nós hoje, né, vocês já acham que é difícil, imagina naquela época. Imagina naquele momento. Já te chamei, Débora!
Já te chamei. Já te chamei. Já te mandei um convite aí. Aceita meu convite. Aceita meu convite. Vambora. Vambora. Aquecer esses tambores. Porque nós não andamos só. Tentaram nos calar, mas nós não andamos só. Desde já, solicito bênçãos para esta live, que todos os nossos equipamentos funcionem. Querido Criador, envie bênçãos. Nosso Mestre Jesus, envie anjos para todas essas lives. Conecte as pessoas que precisam estar aqui neste momento. Envio amor incondicional neste momento para o aparelho da Débora. Solicito a limpeza energética e espiritual do aparelho da Débora, que não está tentando e não está conseguindo entrar. Solicito anjos nesse momento para esta live. Querido Deus, fonte criadora de amor incondicional. Que este encontro de hoje, para esta roda das sagradas, seja um encontro de paz, de amorosidade, de cura. Estamos aqui unidas nessa frequência do amor, nesta frequência numa roda do sagrado, numa roda do feminino, numa roda potente de amorosidade. Desde já, solicito amor incondicional para todas as pessoas que estão participando. Envie mais anjos, mais bênçãos para esse momento, mais limpeza para os equipamentos, mais limpeza para todos os equipamentos de celular, enviando amor incondicional para você, Débora, para você conseguir entrar para o seu aparelho de celular. Solicito também ao Criador que faça... Estou fazendo todos os processos aqui de limpeza do nosso campo, da nossa roda. Eu sei que às vezes nós estamos aqui para fazer o nosso servir, mas sempre vem, né? As frequências oscilam, então a gente pede para que a amorosidade de Deus esteja presente, honrando todo esse processo nosso e esta live. Débora, só me dá aqui que você não está conseguindo entrar. A Lígia está dentro. A Liginha, se tiver aí com você, você pode entrar no celular da Lígia. Vamos enviar amor incondicional. É sempre assim, né, gente? Todas as vezes, quando há processos muito profundos, sempre assim, quando a gente tem processos muito profundos de acontecimento, Rose, minhas alunas já vêm, lá. A gente precisa fazer limpeza do celular, limpeza do nosso campo, por conta dessas energias contrárias. Enviando amor incondicional, conseguimos. É isso! É isso! Vocês entenderam? Ai, meu Deus, peraí, deixa eu me arrumar, que eu quero estar muito bonita nesse momento com você. Oh, que maravilha! Que maravilha! Olha... Peraí, gente, a canoa tá balançando, mas já vai rolar aqui. Mas eu enviei, né? Eu falei, Deus, e aí? Como é que é? O senhor vai me Deus é pai, ele não falha, não. Eu falei, como assim? Como assim? Eu me conectei no seu aparelho e falei, vamos lá, vamos limpar esse negócio agora. Ai, que bom, querida, que bom, que bom. Muito obrigada. E eu tô acostumada, porque quando a gente começa a fazer processos muito profundos, e eu faço todos os cursos online, os equipamentos fazem assim, desliga todo mundo. Eu falo, calma que tá tudo certo. Calma que tudo certo, que a liberação vai ser muito grande. Então, meus amores, vocês que estão na live já sabem que estamos numa roda potente de cura. Já manda esse aviãozinho para tudo quanto é lugar.
porque aqui eu estou começando uma jornada das Sagradas nesta semana. Eu não ia fazer live, só para te explicar, Débora, não ia fazer live porque eu vou enviando energia do campo, cuidando do campo das alunas, mas o convite foi irrecusável. Eu falo que eu estou sempre a serviço. E como veio Maria Madalena e Jesus, que são os mestres que conduzem esse trabalho, eu falei assim, eu estou quietinha a serviço do Senhor. Vamos lá! Bom, gente, para quem não sabe, a Débora é jornalista. Eu não conhecia a Débora e quem me apresentou ela foi um amigo em comum, Sérgio Carvalho. Honro você, meu querido. Está aqui comigo, está aqui do meu ladinho. Está no making off, ele está no making off, gente. Delícia da minha vida, delícia da minha vida. E o Serginho falou assim, Ellen, ela pesquisou a história das mulheres que caminharam com Jesus. Eu falei, meu Deus, eu quero saber tudo. Débora, você esteve em Israel, me conta. Como foi? Conta, fala do livro que você vai lançar agora. Me fala de você. Ela não mora aqui, mora em Brasília. Vamos tentar falar tudo isso nessa live aqui. E mulheres, mandem esse aviãozinho, convidem umas 10 pessoas para a gente colocar esse assunto para muita gente. Porque o mais difícil é o que a gente vive hoje. Imagina aquelas mulheres, né? No meio do patriarcado. Vamos lá, Débora, seja muito bem-vinda, receba todas as bênçãos dessa egrégora maravilhosa que está ancorada todas as segundas-feiras aqui na Roda das Minhas Sagradas. Seja muito bem-vinda, viu? Ellen, querida, em primeiro lugar, assim, toda a gratidão, porque todo momento, todo espaço que a gente tem para falar do amor a Deus, do poder que Ele nos confere, é bênção. E quando as pessoas fazem parte da bênção, a gente tem que agradecer. Nós agradecemos muito a Deus e devemos agradecer diariamente, mas também devemos agradecer as pessoas que são instrumentos de bênção, não é? Então, te agradeço as minhas amigas que estão entrando, as suas amigas, a Ana Mel, minha querida, minha amada, Eliane Dada, lá de Porto Alegre, minha amiga Michele Bonella, lá do Rio Grande do Sul, Denise de São Paulo. Ô, queridas, eu sinto tanta saudade de vocês, tanta saudade. Assim, nós temos tantas histórias para compartilhar. E esse meu momento, assim, eu diria que é quase um momento de catarse espiritual. Porque já tem 10 anos, né, que Deus deu uma sacudida na minha vida, assim... a gente vai andando, vai caindo, vai levantando, mas eu acho que chega um momento que Deus chega e diz, olha, tentar pela força do teu braço, agora é pela minha vontade. E comigo foi muito isso, assim, um processo de... Eu sempre fui... pela vida, pelas circunstâncias, eu sempre tive muito que contar comigo mesma. E essa coisa da mulher que tem autonomia, muitas vezes a mulher que é só, ainda que ela esteja acompanhada, casada, a gente às vezes se vê sozinha, mesmo estando dentro de uma relação, mesmo estando dentro de uma família. E esse processo de encarar os desafios solitariamente vai te dando ferramentas de solução dos problemas, você vai se empoderando, digamos assim, né? É uma palavra que está na moda, mas chega uma hora, e Deus vai olhando todos esses nossos processos, mas chega uma hora que Ele diz, ok, filha, agora parou, não é mais pela força do teu braço, não é mais pelo teu raciocínio lógico, agora vai ser pelo meu amor, vai ser pelo meu plano para ti, pela minha vontade. E aí a gente tem que se render. E para mim foi muito difícil me render. E ele literalmente me jogou no chão e disse, ó, é uma coisa de intuição mesmo, sabe? Eu ouço muitas pessoas dizendo, porque Deus me falou, Deus me falou. Eu nunca ouvi mesmo no meu ouvido a palavra, a voz, mas o meu coração fala comigo. Eu ouço muito as sensações do meu corpo, do meu peito, do meu coração, né? Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu sou muito de
respirar e sentir. Se aquilo incomoda meu coração, se incomoda meu peito, eu paro e penso, não, peraí, eu vou recuar, dar um passo atrás. Então, esse ano faz 10 anos que Deus deu uma bagunçada mesmo na minha vida. Foi muito assustador a princípio, porque você imagina uma mulher com 50 anos, pronta para fazer 50 anos, muito dona de si, cheia de certezas, uma lutadora, criei meu filho sozinha, né? A maior parte do mulher tempo. heroína, as guerreiras. Né? Assim, aqui, vamos né? lá, ok, nós vamos ter 3 empregos, vamos sustentar o filho, vamos segurar essa onda, vamos em frente, vamos abrindo caminho. E para mim, as minhas alunas aí. Aluna, então foi muito assim, para mim foi bombástico. Eu teve que me render a isso, dizer, ok, Senhor, eu não sei o que tu está querendo fazer comigo, eu não estou entendendo bem essa mensagem, eu não conheço a palavra, nunca fui de ler a Bíblia, né? Eu não tinha mesmo uma referência espiritual, eu tinha várias. E eu ficava em meio àquele turbilhão de ferramentas espirituais e tudo mais. E isso aconteceu em 2012 e eu falei, não, ok. Então, se é para seguir esse caminho, eu quero entender esse caminho. Eu quero estudar esse caminho. E aí eu comecei a estudar o Novo Testamento, né? Porque naquele momento, o meu arrebatamento foi de Cristo, foi por Cristo. E eu falei, bom, primeiro eu vou ler o Novo Testamento, vou entender, vou esmiuçar isso aqui. E depois eu vou para a história. Porque para mim, hoje, eu entendo o Velho Testamento como uma base histórica. O Velho Testamento é um anúncio, né, da vinda do Cristo. E o Novo Testamento é a própria vinda. É a concretização da vinda desse cara que transformou tudo, que mexeu com a cabeça da humanidade, que disse, ei, sabe aquela velha aliança do Deus vingador, sabe? Do olho por olho, dente por dente. O Deus punidor. Do Deus acabou. Que testa. Do Deus que testa. De onde vocês tiraram isso? Eu preciso passar por testes. Opa! Você cria os testes. Exatamente. E aí Cristo, quando vem, ele vem para derrubar isso. Ele fala, vou mostrar para vocês uma nova aliança com Deus. Vou mostrar para vocês que não há um Deus punidor nem castigador. O que existe é o semear e colher. Semeia o bem, você vai colher o bem. Semeia o mal e a colheita será proporcional. Então, naquele momento, para mim, foi uma catarse, foi uma coisa muito de mexer com a minha cabeça, mexer com todas as certezas que eu tinha. Eu estava assim, caminhando para a meia-idade, era quase meio século de certezas. E Deus vem e bota as minhas certezas todas abaixo e fala, ei, vamos começar tudo de novo? Vou te mostrar como é viver em paz. Eu te fiz para alegria, não te fiz para o sofrimento. Eu te fiz para prosperidade, eu não te fiz para pobreza. E isso foi um processo de ir assimilando, falei, bom, então vou estudar. E comecei a estudar, busquei literaturas importantes, uma constatação que a maioria da literatura cristã é feita por homens. Aquilo já começou a me dar eu falei, mas gente, onde estão as mulheres para escrever sobre Deus? E onde estão as mulheres que não escrevem das suas experiências? Eu acho que nós precisamos ampliar esse espectro literário cristão. Você teve acesso aos documentos de Maria Madalena, esse material? Eu li tudo, Ellen. Eu fui para os apócrifos, eu fui para os estudos antropológicos, arqueológicos. O que ela fala? Mas eu não... Era interessante porque eu era instigada o tempo todo a estudar. E tem amigas minhas que estão aqui, a Michele Bonella me acompanhou nesse processo de, digamos assim, de iniciação
dessa conversão cristã, né? E obrigada, amiga, você é demais. A gente chorou e riu muito juntas. E te agradeço por isso. Eu tenho uma referência incrível, que é a Celir, que é uma pastora que me acolheu num momento de muita dor, que me abraçou, que na sua igrejinha pequenininha abriu os braços e disse: vem cá, minha filha, deixa Deus entrar, deixa Deus trabalhar. Então eu fui me rendendo, porque nós mulheres, ainda que nós sejamos fortes, né? As pessoas que me conhecem ficam assim: puxa, Débora, você é porrada. E ok, eu acho que eu sou essa mulher forte, mas eu aprendi a me render ao poder do Senhor. E aí, na medida em que você vai estudando, Deus vai te... Tem alguns momentos do Novo Testamento que algumas frases, parece que a letra fica maior. Que ela vai... presta atenção aqui. E uma coisa que me tocou, e isso foi recente, coisa de 3 anos, para mais ou menos há 3 anos, tem uma frase em que Deus fala do arado, através de Jesus, né? Porque, assim, ok, você é cristão, você sabe que o bem é o caminho, você sabe que você tem que ser bom, honesto, caridoso, todas essas coisas que Cristo nos ensinou. Mas aí ele vem e te questiona assim: mas qual é o teu arado? A tua mão está no arado, semeando a minha, a minha seara? Isso veio como uma flecha assim na minha cabeça. Eu falei, gente, porque a gente às vezes, e é muito comum a gente se achar muito bom. A gente faz a caridade, a gente divide algumas coisas que tem, a gente divide até o dinheiro que ganha, e a gente se acha muito bom. Mas isso é o básico. E eu me questionava, e eu mesma, né, dizia para mim: não, mas peraí, isso que você está fazendo é o basicão. Isso é ser humano. Ser cristão é um passo além. Qual é a sua seara? E aí eu comecei a incomodar o Espírito Santo, comecei a incomodar Deus, dizendo: tá, ok, o que eu faço aí? O que você quer que eu faça para fazer a tua obra? E no meio desse questionamento, claro, você não fica esperando uma voz no teu ouvido, mas você fica esperando sinais. E lá pelas tantas você tem alguns insights, e foi o que aconteceu comigo. De repente, assim, me veio na mente: ei, que dom Deus te deu. Eu trabalho há mais de 30 anos, eu poderia considerar 40 anos, um pouquinho mais, eu trabalho com a palavra. Eu fui advogada, fui defensora pública, larguei a área jurídica pelo jornalismo. Só de jornalismo eu tenho 31 anos. Então, qual foi o dom que Deus me deu? Foi a palavra. A facilidade de escrever, a facilidade de falar. Então, eu detectei, essa é a obra. É por aqui que vai ser a obra. Mas como vai ser? Eu vou falar? Mas o que eu quanto tempo faço? você ficou lá em Israel? Como foi essa viagem Então, de Israel? Israel foi meio que... foi o fechamento disso tudo. Eu Você comecei a começou a escrever... pesquisar antes? Você começou a nessas pesquisar? pesquisas, o que eu fazia? Eu pegava assim, alguma coisa que eu achava muito legal, eu abria o bloco de notas dos celulares e anotava. Ou então eu pegava qualquer papel em casa, uma caneta que tivesse à mão, rabiscava, jogava dentro de uma gaveta. Há 2 anos atrás, me deu essa coisa onde está a mão no arado do Senhor? O que eu vou fazer por ele? Como é que eu vou multiplicar essa palavra que me faz tão bem, que me faz crescer, que me faz melhor, que me traz prosperidade? Como é que eu vou devolver a Deus tudo de bom que eu tenho? Aí veio o livro. Aí veio o livro, eu falei, poxa, mas se Deus me deu esse dom da palavra, então será pela palavra. Peguei aquele monte de papel anotado, aquelas anotações malucas de celular, eu falei, agora isso aqui eu vou botar a ordem nesse Débora, troço. agora eu tenho certeza que tem no livro, assim, vou falar em nome do que a gente vivencia aqui, né? Certo. Maria Madalena tem esses registros, né, Sim. dos evangelhos apócrifos. O que ela falava do amor? O que ela falava do masculino e do feminino?
Porque ela foi calada, essa mulher tinha dons incríveis de cura, né? Nos meus estudos, não sei se tem encontro com o seu, falava dos 7 demônios de Maria Madalena. Eram os 7 chakras, né? Que a gente faz o processo de reequilíbrio, completamente danificados de tanto sofrimento que ela teve. Jesus fez a cura de Maria Madalena e depois ela se tornou tão curadora quanto ele. E ela enfrentou o patriarcado dos próprios irmãos, dos próprios discípulos de Jesus. Né? A própria série Maria Madalena, da Netflix, mostra isso claramente. Né? E o que você, na hora que você leu aquilo, o que te despertou sobre o masculino, sobre o feminino, que ela teve contato com Jesus? Eu sempre falo para as minhas alunas, foi o feminino puro, que teve dignidade de encontrar o mestre ao sair do sepulcro. Não foi um homem, foi ela, de tão sagrada que ela era, de tão poderosa. Eu me arrepio inteira falando de Maria Madalena. É uma coisa assim. E o que você descobriu sobre ela, né? Lógico que tem Marta. Marta era uma mulher maravilhosa, Ana, enfim, tantas delas. E outras mulheres da Bíblia, mas e Maria Madalena? Ela foi quem recebeu Jesus ressuscitado. Ela preparou o corpo de Jesus. Tem todo um significado na história da ressurreição. Né? O que ela dizia naqueles escritos? Me fala. Bom, a gente tem que considerar que o evangelho considerado o evangelho apócrifo de Madalena, ele é um conjunto de fragmentos, na verdade, né? Foram fragmentos encontrados no Egito, do século II ao século IV. São fragmentos, são pedaços de escritas, né? Que foram compiladas e tal. E não, assim, a história, a ciência não comprova esses relatos, ok? Mas eu acho que a gente sempre tem que considerar qualquer registro histórico, por mais que ele não tenha um carimbo de cartório, a gente tem que considerar. Mas o que a minha pesquisa... Eu preferi focar mais na Madalena do Novo Testamento, que por si só, para mim, ela é um gigante, Ellen. Ela é um gigante. Só o fato dessa mulher... O que aconteceu na sexta-feira? Acontece, digamos, entre aspas, né, a morte de Cristo. Os judeus tinham e têm o ritual do embalsamamento, que são os óleos, né, as especiarias. Então, ela e outras mulheres, a mãe de Cristo, Joana, que, aliás, no livro, eu dedico um capítulo inteiro para essa mulher, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E depois eu digo para vocês um pouquinho porque o livro tem 18 capítulos e eu ando por várias mulheres, né? Mas Madalena, eu acho que a lição primeiro de fé, ela andou com ele. Ela andou com ele, ela ajudou na causa, né? A gente às vezes tem que depreender do que a gente pesquisa algumas conclusões. Por exemplo, o que eu depreendi de uma definição básica dela como cidadã? Primeiro, eu acho, né, pressuponho pelas minhas pesquisas, que ela não era pobre. Não, ela era muito... Ela não era uma prostituta. Não. Ela tinha posses. Ou ela tinha posses por ser viúva, ou por ser herdeira de uma família de posses. Porque ela ajudou a causa de Cristo com os próprios bens, né? E então eu parto do princípio que ela não era uma coitadinha, ela não era uma pobrezinha, e ela vai e se rende a ele porque ela é curada por ele. Os demônios, os 7 demônios aos quais a Bíblia se refere,
não são específicos. Então, a gente não sabe se esses demônios eram doenças físicas, mentais, Ela era mas tomada, né? ela tinha Ela problemas. Ela estava Né? tomada. Ela tinha problemas, 7 doenças, ou, né? A gente não tem isso determinado pelos apóstolos, né? E essa cura que Jesus concede a ela, essa bênção, faz com que ela se converta plenamente. Ela se rende a ele e ela passa a acompanhar Jesus com as outras mulheres. E as outras mulheres são Salomé, Joana, a própria Maria de Nazaré, e, enfim, outras mulheres que se dedicaram a essa causa. Agora, o que é que nos traz Madalena como uma referência de poder e liderança feminina? Essa mulher, ela... Na sexta-feira, Jesus é embalsamado, ele é colocado na tumba onde eu estive também recentemente. Eu estive em Israel maio, junho, e ele é colocado lá. Só que o que acontece? Vem o Shabá. Às 18 horas de sexta-feira, começa o Shabá dos judeus. E quando começa o Shabá, ele vai até o pôr do sol do sábado. No Shabá, você, como judeu, não pode, quem é judeu, não pode ter nenhuma atividade. Pra você ter uma ideia, alguns ortodoxos não saem de casa, muitos ortodoxos não saem de casa, não atendem telefone, não abrem a porta de casa, não lavam louça, né? Ai, que lindo seu cachorro! É a Madalena. É a A Madalena! Enfim, então, o que aconteceu? Os discípulos se escondem, porque havia uma perseguição. A perseguição a Jesus foi o estupim de tudo. Mas havia os outros discípulos, os apóstolos. O que eles fazem? Eles se escondem com todos os outros discípulos, né? Inclusive ela, para passar o Shabá. E mesmo para se manter escondido ali até que os romanos e os próprios judeus perseguidores se acalmem naquela voracidade, né, de perseguir. Porque eles tinham o cristianismo como uma seita. E Cristo quase como um chefe de seita, um líder de seita, né? Até hoje sabe-se que os judeus esperam o Messias, e o Messias estava ali na frente deles. Mas eles nunca aceitaram isso, né? Hoje nós temos um movimento judaico-messiânico pelo mundo, que é bem interessante, que são judeus que reconhecem que o Messias veio. Isso é maravilhoso, é um processo que eu também comecei a estudar agora. E o que Madalena faz, voltando a ela, quando amanhece o domingo, passa o Shabá, já assim, no raiar do domingo, ela junta as especiarias, os óleos, a mirra e tudo mais, e corre encontrar o rabi, o mestre, para terminar o embalsamamento. Quando ela é a primeira a chegar no túmulo. E quando ela chega, ele não está mais. E há um anjo maravilhoso, uma luz maravilhosa, que fala com ela. E ela confunde aquela luz, porque é um vulto de uma pessoa, e ela confunde, ela não sabe direito se é o jardineiro, porque a tumba tem um jardim, né? Quem vai lá hoje é um jardim muito lindo. E ela fala com aquele vulto e fala: onde você colocou o meu rabi? Onde você botou o meu mestre? Me entrega o corpo. Cadê meu né? senhor? Cadê meu senhor? Ai, lindo isso. E aí quem aparece é ele. E ele fala: mulher, eu estou aqui. Ai, é demais isso. Ela se joga aos pés dele, assim, e num abraço de discípula. E ele fala para ela: não me segures, porque a minha hora ainda não chegou, né? E aí ele fala: vai e avisa aos meus irmãos, os apóstolos, os discípulos, que eu vou até eles.
E ele fala Isso que é ele tão não tinha emblemático. encontrado com o pai ainda, né? Oi? Ele fala que ele não tinha encontrado com o pai ainda, né? Ele não tinha subido ainda Ele não ao tinha Pai, né? subido A ainda, minha hora, quando ele diz a minha hora né? não chegou, é a hora de subir, né? Ele não tinha encontrado com E de ir Deus. ao Pai, exato, de ser elevado ao Pai. E mas o que fica desse momento, para mim tem duas coisas muito emblemáticas que me inspiram como referência de determinação, poder e fé. Primeiro, ela não quer saber, ela vai. Ela corria risco, essa mulher. Ela sabia que se ela saísse do esconderijo, ela poderia ser crucificada, porque era o castigo romano, era a crucificação dos desobedientes ao império. Né? Ela poderia ser apedrejada pelos judeus, porque esse era o castigo máximo para os judeus. Né? Ela correu todos os riscos de ir até lá sozinha. Só que quando ela encara e diz assim, ó, eu vou, tem outras mulheres incríveis que dizem para ela, eu também vou. Os homens ficam todos escondidos e ela vai. Isso para mim assim, eu olho para essa história, eu leio, releio essa história e digo, essa sou eu. Sabe? Eu vou encarar. Eu vou encarar porque esse Cristo vale qualquer coisa. Por esse Cristo eu faço qualquer coisa. Então, já começa daí essa força dela, essa ousadia dela. Ela desafiou o Império Romano, ela desafiou os judeus, que era a comunidade a qual ela pertencia, ela era judaica, ela era uma judia. Né? Então, ela era da comunidade de Israel. Só que Jesus era um judeu que vinha para romper com a velha aliança. Jesus vinha trazendo um Deus perdoador. Essa era a proposta. E ela se rendeu a isso. Um outro momento que eu acho que é emblemático de Madalena é quando ele diz a ela, vai e conta que estou vivo e que vou até eles. Eu vou encontrá-los no caminho e irei até eles. E ele vai, ele chega lá e tem uma ceia que é feita para ele quando ele chega e tudo mais. O que isso representa? Em que momento essa mulher passa a ser considerada apóstola do Senhor? Quando ele diz para ela, vai e conte. Porque apostelein, em grego, quer dizer aquele que conta, aquele que testemunha, aquele que dá a notícia. Então, é aí que ela é, digamos assim, consagrada pelo Cristo como apóstola. Né? E isso agora, tem, acho que mais ou menos uns 2 anos, o próprio Papa a considerou a apóstola dos apóstolos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Da Maria Madalena. Então, e aí, bom, quando eu estou já em perto de 170 páginas do livro, vem aquela inquietação, assim, poxa, mas eu estou escrevendo, estou estudando, pesquisando, eu vou lá, eu preciso ir lá. Aí até conversei com algumas amigas, né? A minha amiga Michele foi uma que eu falei, ei, Mimi, vamos comigo, ei, fulana, vamos comigo. E as minhas amigas, por isso ou por aquilo, não poderiam ir, né? Por agenda, por circunstância. E, de repente, eu me vi só. E aí eu pensei, eu não vou desistir por isso. Não será por falta de companhia que eu vou deixar de ir à terra do meu Senhor, do meu Mestre. E você sentiu presenças? Você se sentiu acompanhada agora da espiritualidade? Como foi? Ellen, eu posso te garantir que quem acredita em Deus, quem tem Cristo e o Espírito Santo de Deus como mentor, como referência, como eixo, como base, como fundamento, não consegue ir a Israel e sair incólume. Teve momentos assim incríveis, eu andando sozinha naquela cidade, eu fiz amigos, eu dancei, eu cantei na rua, eu dancei, eu passeei,
eu conheci gente nova. E no meio da rua, num dia qualquer, eu começo a conversar com um casal. Esse casal, simplesmente, no meio da conversa, se levanta da onde está, ora por mim e se identificam como pastores brasileiros de Brasília. É coincidência? Eu não vivo por coincidência, né? Eu não acredito em coincidência, eu acho que tudo está no plano do cara para mim. Então, eu acho que ninguém sai de lá incólume. Não tem como você entrar e sair de Israel e ser a mesma pessoa. Quando você põe o pé no Mar da Galileia, assim, eu me sentia, não era paralisada, mas sabe quando você quer respirar e o ar não entra? E aí vem toda uma história na sua cabeça, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu na beira desse lago, que chama mar, mas ele é um grande lago, é imenso, é lindo. E aí que foi o próprio onde o mar, né? Onde ele chamou os apóstolos, os pescadores. E foi onde... ali eu tô confundindo com o Mar Vermelho de Abraão, pera. Mas você também esteve no Rio Jordão, no batismo. Me batizei lá. Na verdade, foi uma confirmação de batismo. Eu já tinha sido batizada pela pastora Celir, né? E foi uma confirmação entrar nas águas. E tem 2 lugares no Rio Jordão, e eu fui no lugar em que tem assim, tipo, 90% de probabilidade que é o local quase exato onde João Batista batizou Jesus, né? Foi ali que eu estive. Não é o lugar mais turístico, mais atraente, né? A água nem é tão cristalina, mas ali, em termos arqueológicos e históricos, é o ponto mais exato. Mas aí eu entro, eu me junto a um grupo, porque tem alguns passeios, alguns lugares que você só entra em grupos, e eu me junto a um grupo e vou atravessar o Mar da Galileia de barco. Ali falta o ar também. Ali você puxa o ar e fala, Senhor, que E assim, e você conheceu essa história, né? Você foi há pouco tempo, mas você também tinha contato com essa história muito recente. Sim, né? porque é você pegar e ler, você passa 10 anos lendo e, de repente, tudo aquilo que você está lendo se concretiza na sua cara, no seu pé, você está ali dentro. Uhum. Isso é mágico. Não tem como você sair de lá assim, ok, fui a Israel e voltei. Não dá. E aí eu volto e eu fecho o livro. Quando eu vi que o livro fez 200 páginas, mais ou menos, eu falei, ok. Eu senti no meu peito assim uma paz. Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero mostrar quem são essas mulheres. Não só uma questão histórica. Quem foi Isabel? Quem foi Ana? Quem foi Maria de Nazaré? Quebrando os mitos, entendeu? A mulher apedrejada era Madalena. Não era, né? Era outra. Tem muito mito em cima disso tudo, né? Então, Madalena não foi prostituta, Madalena não foi a mulher que teria sido apedrejada. Não era a mulher ensanguentada. Não, do fluxo de sangue, não. A força do patriarcado era tão grande, tinha tanto preconceito com os dons de Maria Madalena e com a força de Maria Madalena, que todas as mulheres adoecidas no seu feminino, que era ensanguentada, prostituta, mulher apedrejada, adúltera, todas eram atribuídas a Maria Madalena. É uma loucura isso. É uma loucura. E eu falo que Jesus está há 2000 anos, 2020 anos, falando para quebrar esse preconceito às mulheres. E isso ainda não quebrou. Desde quando ele veio. Desde quando ele veio, ele já foi o puro amor. Ele sempre olhou, né, para o feminino. Ele sempre trouxe o feminino para si. E colocou uma mulher como a apóstola dos apóstolos. E até hoje a gente está lidando com as mesmas situações. E essas mulheres, elas ajudavam, elas alimentavam os apóstolos, né? Elas escondiam todos eles. Eu lembro de passagens, assim, de Marta,
auxiliando junto com o irmão, sofrendo. Marta era a racional, a lógica, e Maria, a irmã, era a emocional, a sentimental. Enquanto Marta lavava a louça, varria a casa, a Maria ficava assim, ai, mestre, quero te ouvir. Então, mas é incrível, porque as personalidades eram diferentes, mas a fé dessas duas mulheres era gigantesca. A semelhança das duas estava no tamanho da fé. A diferença era de personalidade. E aí a gente vê assim, às vezes nós cristãos, cristãs, queremos que todo mundo siga uma régua, um padrão. E não é verdade. Nós somos diferentes, nós carregamos histórias diferentes. Uns sofrem mais, sofrem menos. As nossas bagagens são únicas. Nós somos especiais nas nossas histórias. Nós somos únicos nas nossas histórias. Então, Marta e Maria são esse exemplo. Cada uma numa personalidade, cada uma de um jeito diferente. Uma fofinha, amorosa, quietinha. A outra braba, racional, prática, né? 1 mais 1 só é 2, vem cá, lava essa louça. E a outra fala, eu estou aqui falando, eu estou ouvindo o mestre, Marta, sabe? Mas isso, a diferença não invalida a grandeza da fé. Não invalida a grandeza da fé. Então, aí entra a nossa capacidade de compreensão, empatia e tolerância. Eu não posso exigir que as pessoas sejam iguais a mim, que queiram o que eu quero, que entendam o que eu entendo. Eu posso sugerir, posso debater, posso conversar, entende? Mas as diferenças, e está tão difícil entender as diferenças, né? Eu fico triste quando eu vejo mulheres hoje em dia assim, cheias de raiva, de mágoa, de reações, e se dizendo cristãs, né? Mas então, como é que pode ter raiva, revolta, atitudes agressivas e não olhar para o mestre? E não olhar para o próprio mentor e dizer, poxa vida, se o cara sofreu tudo aquilo e orou, Jesus nunca se levantou contra o Império Romano e ele foi crucificado pelo Império Romano. Jesus nunca pegou numa arma, nunca se levantou seja contra os romanos, contra os judeus, em ódio. Ele simplesmente olhava para as pessoas com compaixão. E é essa compaixão que nos falta hoje, esse entendimento, essa aceitação. Porque Deus, a meu ver, Deus age de 2 formas, por ação ou permissão. Ele age naquilo que chegou no limite e ele fala, bom, agora é minha vez. Chega dessa palhaçada. Chega dessa... né? Aquela coisa que uma amiga uma vez falou assim para mim, Débora, você tem 5 minutos para botar seu sapato alto, botar seu batom e parar de chorar. Então, assim, é mais ou menos, às vezes, como Jesus, como Deus age na vida da gente. Ó, filha, ok, o luto já deu, okay, é um direito nosso chorar. Nós temos que expurgar as nossas dores, mas nós temos que buscar uma força interior que nos diz o limite, o dia e hora para parar e seguir em frente. E é isso que Deus quer de nós. Por isso que ele legou essas mulheres incríveis, né? No livro, eu falo da mulher de Pilatos. Mas essa mulher só aparece um pedacinho na Bíblia. Puxa, vai olhar, vai pesquisar, vai estudar a grandeza dessa mulher. Quem era a mulher de Pilatos? Quem era? O nome dela era Prócula. A Prócula, verdade. E aí, no latim, deram a ela... não é uma tradução, mas né, era... Mas ela influenciou. No latim era Cláudia, né? E a Igreja Católica... a Igreja Católica a coloca como a Santa Cláudia Prócula. Mas essa mulher é uma história incrível. Essa mulher teve coragem de interferir de tentar interferir numa decisão do marido que era simplesmente o cara, o poder político, o poder, digamos, jurídico, judicial, porque era um tribunal.
Ele liderava aquele tribunal, pois ela pega e manda um bilhetinho para ele. E por que ela faz tudo isso? Né? Joana é uma mulher O que ela incrível. escreve num bilhetinho? Eu não lembro. Assim, Eu você boto no lembra? livro. No livro eu falo da Joana, eu falo da Ana, a profetisa Ana. Mas ela foi boa ou ela foi má? Eu tenho a impressão que ela foi má. A Prócula foi má. Ah, pois então, o livro quebra esses paradigmas, Olha que sabe? legal. Eu desvendo esses estereótipos que foram criados ao longo da história, né? Dessas mulheres que foram incríveis, mas que a gente aprende numa, digamos assim, num conhecimento muito superficial, apenas o estereótipo. Por isso que é o não julgar antes de saber, né? Então, é preciso você saber mais. Outras mulheres são mulheres fictícias, mas eu navego pelas protagonistas das parábolas. Né? Por que Jesus usou mulheres nas parábolas? É tão Uhum. incrível que em uma parábola ele associa a mulher como a mulher a construtora do reino. Uhum. Ele compara uma massa de pão ao reino e quem é que manipula com as mãos essa massa que gera um reino? É uma mulher. Né? Então, o livro tem 18 capítulos e eu pego todas essas referências incríveis de 2000 anos atrás e eu trago para nós. Né? É óbvio, nós temos mulheres incríveis na história da humanidade, na E ciência, na por cultura. que você escreve um capítulo inteiro da Joana? Me dá um spoiler. Porque ela merece. Quem Ela foi merece. Joana? Quem foi Joana? Essa mulher foi casada com um homem chamado Cusa. Esse homem era ninguém menos que, numa expressão de hoje, ele era digamos assim, o gerente geral do Palácio de Herodes. Uhum. Se ela era casada com ele, ela era pouca coisa? E por que uma mulher tão nobre andava com Cristo? É isso que eu desvendo no livro também, por isso que ela merece um capítulo. Né? Tem outras questões bem peculiares. Eu preferi limitar, pelo menos a pesquisa do livro, aos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Uhum. Né? Mas Paulo tem referências femininas incríveis. Mas essa é uma outra história que mais para frente eu acho que eu vou mergulhar nela, mas eu fiquei nesses 4 evangelhos, sendo que 2 são os apóstolos que andaram com Cristo, e, Uhum. por incrível que pareça, Lucas não conheceu Cristo. Né? Marcos não conheceu Cristo. Não. Não. Olha, Lucas não era apóstolo. olha. E deixa eu te perguntar, no livro, assim, você foi pesquisando, você foi fazendo as anotações, aí veio para Uhum. você, né, a inspiração divina de você fazer o livro, né, feliz de concluir. É, Quanto tempo para você escrever? 2 anos e pouquinho. 2 anos, um pouquinho. E nesse processo, assim, você teve essa ação espiritual forte da escrita, de não saber o que você estava escrevendo, de ser puramente um instrumento mesmo? Você sentiu isso? No texto jornalístico, a gente tem noção do que a gente está escrevendo, né? Em muitos momentos a gente se deixa ser levada pela emoção e o fluir, né? O processo criativo, você fala, nossa, fui eu que escrevi isso. Eu imagino em um livro em que você é instrumento de algo tão sagrado. Aqui a gente pode falar isso. Nós estamos num ambiente para isso. Claro, claro. Eu não sei te dizer em que momento a racionalidade se confundiu com intuição, mas eu aprendi com essa minha vivência no caminho de Cristo a entender isso que a gente chama de intuição. Eu tive uma intuição. Eu aprendi a dar outro nome a isso. Qual o nome? Sinal.
Por exemplo, quando você está no movimento de fazer, de reagir, e alguma coisa te impede ou te diz: ei, para aí, não corre agora não, não bate a porta agora não. A gente gosta de adjetivar isso como sendo: eu tive uma intuição e parei. Não. Hoje eu respeito essa forma de Deus agir. Então, o livro foi muito isso. Assim, tinha horas que eu... Tinha domingos, por exemplo, que eu tomava um café da manhã, eu só ia parar de noite. Eu desligava a TV, botava um sonzinho, eu sempre escrevo com música, e eu escrevia que era compulsivo. Quando eu me dava conta, assim, puxa, faz 12 horas que eu estou aqui sentada, mas era uma compulsão mesmo. É um fluir, Em outros momentos era mais racional, era assim: não, peraí, eu acho que eu tenho que... Para eu falar que a mulher derramou um óleo caro sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, e esse óleo chamava nardo. Não, eu quero explicar para as pessoas o que era nardo. Aí, bum, vamos para a pesquisa de novo. Então, era assim, era a alma e a mente, né? Assim, era quase era um embate, mas um embate muito rico. Porque, ao mesmo tempo, eu pensava assim: não, eu não posso fazer um livro do achismo. O que eu acho? Não, eu quero dar às pessoas, às mulheres especialmente, informações concretas. Eu quero dar às mulheres que vão ler, a quem for ler, informações responsáveis. E aí entra a racionalidade jornalística, né? Sim. Eu vou checar a fonte, eu vou checar as informações, eu vou buscar principalmente mais de uma fonte, né, para fazer contrapontos. Então, eu li livro de judeu, eu li livro de cristão, eu li livro de ateus, de escritores ateus, que reconhecem Cristo. Eu li Joséfo, que foi um filósofo judeu, que, aliás, o único escritor judeu da época do primeiro século que reconhece Cristo como Messias, né? Flávio Joséfo. Então, eu fui buscar esse leque de informações, muitas contraditórias, muitas diferentes, para chegar numa informação precisa ou, no mínimo, responsável. Eu não posso fazer um livro no achismo. Claro, o livro tem muito da minha alma. O livro tem muito do que eu sou, do que eu penso. Você tem a impressão, comigo foi assim, eu não pesquisei vida de Maria Madalena, mas quando as informações começaram a chegar para mim, o meu processo foi totalmente intuitivo, muita coisa eu já sabia. É como se essa informação eu acessasse. Sim. Aconteceu isso com você também? Assim, não, isso aqui eu sei. Não, isso aqui, esse autor... Ou você foi muito cartesiana? Tinha coisa que a sua alma já sabia. Sabe aquela sensação que a alma já sabe de algo? Você viveu isso? Olha, esse é um processo que eu vivi mais lá atrás. É um total desprendimento da nossa mente racional, da nossa mente da mulher, né, heroína, da mulher, né? Que a gente tem, né? Eu não sei, mas da mulher que checa, da mulher âncora, da mulher poderosa, eu venho disso, né? Nossa, porque eu sou a mulher que tem um conhecimento para a mulher intuitiva, que eu falo que é da mulher selvagem, da mulher que sabe alguma coisa, porque ela sabe. Você teve isso em algum momento? Que é a conexão com o sagrado. Não, eu sei isso aqui. Ela sabe, ela é banca. Você sabe que isso aconteceu. Eu vou lá porque eu sei que meu Senhor precisa de mim agora. Eu vou lá. Disso, assim. Isso aconteceu muito, mas fora do processo literário. Logo que eu mergulhei, tanto optei por caminhar com Cristo e estudar Cristo, tinha coisas que me falavam
e vinha uma sensação assim, acho que não é isso não. Mas eu nunca me contrapunha às pessoas, Claro. né? Porque, tipo assim, eu tô chegando aqui agora, eu A gente é não vou elegante, né, desrespeitar amiga? ninguém. Mas eu levava aquela dúvida comigo e pensava, né? Ou, por exemplo, alguém vinha e falava para mim assim, porque Jesus respeitou Madalena, que foi uma prostituta. Eu olhava assim, pensava, cara, eu acho que não é isso, acho que não é isso. Levava aquela dúvida comigo para casa, ia para o livrão, pedia orientação, falava, Senhor, eu não vou ficar com essa dúvida e eu não vou aceitar que as coisas venham prontas para mim. Tudo bem, a gente tem que ouvir quem tem conhecimento, a gente tem que buscar sabedoria, informação e tudo mais. Mas, Senhor, não me deixa enganada, não. Eu não quero falar bobagem, não me deixa falar bobagem. Eu quero estudar, conversar com as pessoas, quero falar de ti na minha vida, mas não deixa eu falar bobagem, não, Senhor. Esse negócio de Madalena ser prostituta, eu acho que eu não estou querendo aceitar esse negócio, não. E então isso acontecia com outras informações que vinham para mim. Era essa coisa que você chama assim de. Você está dizendo que essa aspas, intuição, essa mexida na alma, né? Esse momento espiritual que te mexe, que te move. Isso acontecia muito antes. Quando vem a necessidade da escrita, aí vem aquilo que eu te falava no início, é o arado. Senhor, porque ele diz: a fé sem obra é morta. E aí, nesse meu questionamento com ele, eu pensava assim, puxa, mas qual é o meu arado? Qual é a minha história? E de repente ele, pum, né? Como se ele sentasse aqui na minha frente e dissesse, deixa eu bater um papo aqui contigo que eu vou te contar qual é a tua obra. Eu te dei um dom quando você nasceu. Eu te dei o dom da palavra, da escrita, que você tem usado há quase 40 anos profissionalmente. Eu te dei esse dom para que esse dom servisse para a tua prosperidade, para o teu sustento, pois agora esse dom que eu te dei vai ser transformado em bênção e obra e arado para a minha seara. Você vai multiplicar a minha palavra. É uma paulada, assim, você fica assim, ai, que responsabilidade. Porque eu não posso dizer simplesmente o que eu acho. Eu tenho que ser responsável, eu tenho que estudar, eu não posso sair por aí falando Maria Madalena era morena, era loura, era ruiva. Eu não sei, ninguém sabe. Maria de Nazaré usava um manto azul e tinha olho azul. Não, 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 não. Primeiro que azul, manto vermelho era do Império Romano, o manto azul era usado por pessoas de posse que tinham dinheiro. Então, eu fui atrás também de meio que destrinchar esses estereótipos do olho azul, do manto azul, do dourado e do azul e do branco. Maria era uma menina não simples no sentido de pobre, né? Porque ela tinha uma herança hereditária, ela era do reino de Judá, ela era da família de Isabel, uma judia nobre, né? Então ela não era uma menina desvalida, né? Vulnerável, não. Mas ao mesmo tempo, ela não era rica, poderosa a ponto de usar mantos luxuosos, nada disso, né? E esses e outros estereótipos eu meio que dou uma quebrada no livro, porque a gente tem que ver essas mulheres como mulheres reais. Quando a gente coloca mulheres incríveis em patamares muito mais altos, em pedestais, a gente se afasta delas. E nós temos que trazer essas referências para nós. É como se eu me tomasse posse da minha amizade com a Maria, com a Marta, com a Joana, com a Prócula, com a Samaritana. Entendeu? E eu falo assim, eu sou consteladora familiar, né? Sim. E às vezes a gente vai fazer estudos da árvore genealógica. Esses tempos atrás eu fiz um curso, eu cheguei lá nos Vikings. Eu não tinha ideia que na minha árvore tinha força mortal
dos bárbaros vikings. Não, tô falando de ano 1000. Eu não consegui. Certo. O máximo que eu cheguei foi no ano 1000. Mas eu cheguei no ano 1000. Aham. Cara, quem diria se eu não. Quem de nós não tem essa força dessas mulheres na nossa ancestralidade? É só pedir a conexão. Mas de qualquer mulher, de qualquer forma, nós nascemos nessa força. Porque se nós seguimos a Cristo, todos nós, né? Temos a fé em Cristo, eu acredito, Claro. principalmente por sermos ocidentais, estarmos no Brasil, nós pertencemos à força dessas mulheres. E a gente pode pedir essa força. E esses dias, eu fiquei muito assim, eu recebi uma... Eu trabalho com a força do sagrado feminino, que é o mesmo sagrado feminino que Jesus pregava. O mesmo sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? É reconhecer a força sagrada da mulher. Só isso, é o santo grau. Nós temos o santo grau. Maria Madalena reconheceu em si o seu santo grau. É isso. Só isso. Mais nada. Né? E eu recebi um texto de nobres colegas nossas jornalistas desconhecidas da espiritualidade. Por isso que eu falo que o conhecimento precisa passar pelo processo de morte e renascimento de uma mulher na espiritualidade para ele fazer sentido. E depois a cura dela. Todo o caminho de cura passa pela morte, renascimento pela espiritualidade. Aí entra num processo de cura, cada uma tem o seu. E ela dizia que o sagrado feminino era um processo de mulheres brancas. Eu falei, que branca? Aqui nesse DNA tem sangue negro. Aqui nesse DNA tem sangue indígena. Aqui nesse DNA tem sangue português, tem sangue espanhol, tem sangue de tudo quanto é lugar. Como assim sagrado feminino é de branca? Somos miscigenadas. Eu nasci branca. Ok, mas o meu sangue corre sangue de mulheres negras. Eu honro todo esse sagrado. Caramba, que mediocridade de alguém falar contra as próprias mulheres. Meu Deus! Então, aí eu vejo todo o retrocesso. Então, eu queria até, assim, nossa, enormemente parabenizar seu trabalho, porque esse trabalho, sim, né? Precisa ser reconhecido, precisa ganhar a grande mídia, porque não tem preconceito, não tem pré-julgamento, De jeito nenhum, de jeito nenhum. O feminino que separa feminino disso, daquilo, não é feminino. Nós somos uma mistura. O nosso DNA, gente, se a gente falar de alguém, a gente cospe na própria carne. A nossa carne é tudo isso. E é isso que nos faz mais interessantes, né? Sim, nós somos judias, nós somos alemãs. Fala mal de nazista, você tem sangue nazista. Pode ter certeza se você falar mal. Fala mal de um grego, você pode ter sangue grego. É isso. Nós somos um povo só. A gente está 2000 anos, tantos, sei lá, milhões de anos se miscigenando. Olha a pandemia. Em quantos meses a Covid chegou aqui? É prova que a gente é uma mistura. Isso voa. Imagina um gene, né? Em cada século, em cada 100 anos, a gente pode ter... são quantas gerações se nascem em 100 anos? Então, isso é a força do feminino. E eu digo para as mulheres, o sagrado feminino é a união das mulheres que honra o masculino. Jamais. Onde tem separação, onde tem julgamento, não tem força do sagrado. E eu abri essa live, né, com aquela trilha que você colocou, dizendo que nos calaram, mas nós não estamos só. Nos calaram, mas nós não estamos só. E eu creio nessa força, né, nessa força de cura. Digo para as meninas, tem muito trabalho pela frente. As mulheres dizem para mim, às vezes, Débora, que eu ensino as mulheres a serem submissas. Eu falo, não. Eu ensino as mulheres a pararem de ser cansadas, a honrar as outras mulheres, a honrar o espaço dos homens, a pararem de ser heroínas. Nós temos uma força, sim, uma força interna de coragem, de ocupar o nosso lugar, mas de deixar o homem no lugar dele, de respeitar e parar de se colocar contra, porque é isso que as mulheres estão fazendo. Elas excluem os homens, né? Excluem outras mulheres, as brancas, excluem as negras, excluem as indígenas, excluem.
E isso não é feminino. O amor inclui. Jesus fez isso. Inclui todos. Quer? Me siga. Você não quer? Beleza. Eu tenho certeza absoluta de que a hora que a grande maioria das mulheres entenderem a sua capacidade de protagonismo e liderança, esse mundo, eu tenho certeza que vai melhorar. E outra coisa, a hora que as mulheres tomarem literalmente, que se imbuírem de uma declaração que Jesus deu antes de subir ao céu, ele diz que os apóstolos questionam, né? Eles lamentam, não, Senhor, não vai, né? Porque ele ressuscita, fica com eles 40 dias, mas eles não se conformam que ele tem que ir embora. E ele fala, eu preciso cumprir o plano do meu pai. Eu vim para cumprir o plano do meu pai e eu preciso ir para ele. E eles lamentam muito aquilo e ele fala assim, vou fazer uma paráfrase aqui, vou interpretar mais ou menos a mensagem dele, que é muito isso. Eu vou para o Pai, mas eu deixo para vocês o Consolador, o amigo, o Espírito Santo de Deus. E através dele, vocês farão coisas muito maiores do que as que eu fiz. Maravilhoso. Ei, meninas, presta atenção. Presta Você atenção. quer maior poder que esse? Alô? Ele me Presta... legou um poder infinito. Ele me legou um poder infinito. Claro que nós não vamos nunca atingir a perfeição de Cristo, mas eu preciso tomar posse desse poder que ele me deu como herança. É para isso que o Espírito Santo está 24 horas de mão estendida, esperando que você diga, socorro, vem cá, me ajuda. E às vezes o dom é da fortaleza, às vezes o dom é da coragem, né? Eu preciso ter o dom da aceitação, o dom da paciência, que são virtudes lindas, né? Inclusive das mulheres. Mas às vezes eu preciso ter o dom da coragem, às vezes eu preciso ter o dom da empatia, eu preciso ter o dom da compaixão, mas eu preciso ter o dom do agir, né? O Espírito move em nós. E aí que entra a referência de Madalena. Não me interessa, eles estão nos perseguindo, mas eu vou ao encontro do meu rabi, do meu mestre. E ela vai, a despeito de Império Romano, a despeito da perseguição do Sinédrio, dos judeus que encaravam os cristãos como membros de uma seita, que não entendiam que o Messias já tinha vindo, que estava à disposição para realizar poder, para demonstrar poder e cura nesse mundo, né? Então, essa é a inspiração que Madalena traz. No livro, eu trago à tona a inspiração de fé, coragem e determinação de várias mulheres, as que estiveram com ele e as que foram uma espécie de ficção na palavra dele, que são as mulheres das parábolas, mas eu venho para nós, de que poder nós estamos tomando posse, de que poder nós estamos tomando posse para encarar maridos agressores, chefes desrespeitosos, família preconceituosa, sim, amigos desprezíveis. De que poder nós estamos tomando posse para enfrentar isso. O poder está à nossa disposição. É aquela coisa, Deus está com a mão estendida a teu favor. Né? Às vezes a gente fica se batendo num pé só, rodando, e ele está ali com a mão estendida dizendo, ei, para, eu estou aqui. Toma posse desse poder que eu tenho para ti. Esse é o protagonismo que nós temos que assumir. Sabe? Não, vamos chorar, evidente. Nós não vamos fugir da dor, porque fugir da dor não é uma boa estratégia. Nós vamos reconhecer as dores, reconhecer as falhas, as derrotas, as perdas. Mas nós vamos nos dar um tempo suficiente para expurgar essa dor. E aí, como diz uma amiga maravilhosa minha, bota o salto alto, o batom e vai à luta, menina. Vai à luta, porque esse mundo é pequeno para nós. Esse mundo é pequeno para nós. Quando me disseram assim, Débora, não vai para Israel sozinha, você está doida.
Aquilo lá é atentado toda hora, tem terrorismo. Eu olhava para aquilo, conversava com Deus e falava, Senhor, eu não sinto isso no meu coração. Eu vou. E tu vai estar comigo e nada vai acontecer. É isso aí. E eu orava, até quando a gente sabia, por exemplo, quando eu estava no hotel, eu soube que houve um ataque na faixa de Gaza, na Cisjordânia, onde eu estive em Belém, né? E tirei, inclusive, uma foto no muro que separa. É uma coisa muito triste aquela separação ali, é bem pesado. E aí me disseram, olha, um cara não é um turista, mas ele foi atacado na rua, na calçada e tal. Mas eu orava e falava, Senhor, eu vou andar contigo. Eu não vim aqui para morrer, eu não vim aqui para ser agredida, eu vim aqui para andar contigo, para terminar a minha obra, e a minha obra é para ti. Não é a minha obra para mim. Eu não estou aqui pelo meu ego. Eu não estou aqui pelo meu ego. Eu estou aqui para fazer a minha obra, porque a minha fé é imensurável e eu preciso transformar essa minha fé em obra. Então, trata de me proteger, porque eu vou andar. Então, era assim, era minha mochila, meu tênis, meu chapéu e água, porque lá é um calor danado. E eu fui como Madalena foi de madrugada no sepulcro, atrás do Rabi. Eu fui atrás do Rabi. E é esse poder que nós temos que tomar posse. E é isso que eu coloco no livro. Eu quero que esse livro seja inspirador. Eu gostaria que ele fosse inspirador. Né? E tem um mergulho, uma viagem na vida de mulheres maravilhosas. A gente falou aqui muito de Madalena, mas tem outras mulheres incríveis que a gente lê e fica assim, uau! Eu quero ser um pouquinho como ela. Encerrar, que minha bateria está no último. Querida, olha, eu vou lançar o livro aqui em Campo Grande. Vamos lá, em breve vou fazer o lançamento em Brasília. Eu espero você lá no Shopping Campo Grande, na Livraria Leitura. Gente, no dia 3 de dezembro, às 10h30 da manhã, lá no Shopping Campo Grande, na Livraria Leitura. O nome do livro da Débora, vamos lá, Débora Andrade, Mulheres da Nova Aliança, Histórias de Fé, Coragem e Determinação. Olha, que incrível. E me aguarde Brasília, que muito em breve faremos o lançamento em Brasília também, na minha terra lá, na minha segunda terra. Gente, a Débora é gaúcha, mora em Brasília. Fui jornalista em Campo Grande muito tempo. Trabalhou, né? É a nossa carreira, né? Trabalhou na Globo, na Band, na TV Educativa, cineasta. Vamos transformar isso em cinema. Quem sabe? Deus é que sabe. Olha só. É isso aí, gente. Força para vocês. Tomem forças. Isso são dons, são virtudes do espírito. Para de passar vergonha no crédito, no crédito aí. Eu falo pra mulherada, para de passar vergonha. Vocês não sabem o poder que vocês têm. Meu Deus do céu, o poder que vocês têm. É verdade, é verdade. É um poder. Meninas, tomem posse do poder. É um poder maravilhoso. Débora, olha, adorei essa conversa. Ai, amei também. Muito obrigada. Obrigada, meninas, amigas. Estou ansiosa para pegar o meu livro. E em breve. Espero lá. É um sinal, eu estou com um chamado já de 3 anos para escrever o meu, tá cheio de manuscritos já. Eu tenho que sentar e reunir o meu. Depois vou pegar um pouco da sua coragem. Faça isso. Coragem eu acho que não te falta, não. Tem que pegar o meu. Tá faltando o final dele, mas eu já entendi que o seu final foi depois, né? Eu preciso começar. E vá a Magdala, vá conhecer a cidade de Madalena. É mágico também. Vamos lá. Vamos começar. Obrigada, querida. Muito obrigada. Beijo, Deus te abençoe. Eu sempre obrigada. Deus abençoe. Abençoe minhas amigas que entraram ali. Deixa eu amo todas, estou morrendo de saudade. Eu fechei para não ficar todo mundo falando no rosto da gente. Olha só. Tá a Paty, tá a Ana. Ai, minha professora de inglês, que chique, gente. A Ana, a Paty, lá do Senado. Minhas amigas estão por aí. Obrigada, Paty. Obrigada. Maravilhosas todas. Ana, te amo. Ana, a outra Ana Mel, Eliane. Eliane, eu não posso contar a minha história sem falar da Eliane, sem falar da Ana.
essas mulheres incríveis também. Obrigada, Fernanda, queridas. parabéns por estar Mimi, aqui. obrigada. Obrigada, meu Ai, que amor. lindo. Gente, fez sentido, Irene. Ó, minhas alunas estão aqui. É isso, eu quero que vocês saiam dessa live tomadas de força. Ju, tomadas de força, tomadas de donas de si, de quem vocês são. Essa força, essa é a força do feminino. Não é a força arrogante, não. Essa daí, desse empoderamento, joga fora. Eu fiz um vídeo esses dias, Débora. Vixe, o povo briga comigo. Vixe, olha, é essa força, né? É a força da Olha, alma. com charme, carinho e generosidade a gente faz a revolução, viu? Com muito amor, a gente tem que usar essa doçura do feminino. Mas às sem vezes, ser submissa. Mas às vezes, Débora, eu falo para as alunas, a gente precisa cortar. Não com dureza, a gente fala assim, por favor. Ana Paula, Liginha. Aqui foi demais. Aqui foi demais. Respeita meu espaço, que é sagrado. Bem. Dá licença, que você passou da conta. E depois, eu sempre tenho uma frase na constelação familiar que diz assim: a mulher cria o espaço e o homem preenche, né? Mas quem preenche, né? Quem tem a mulher é o santo grau, ela cria o espaço e o homem vem com a espada preenchendo. Mas a gente cria o espaço de amor e cria o espaço de limite. Ops, aqui não. Aqui... o não pode ser uma palavrinha agressiva, mas a gente deve optar por usar o não como um limite amoroso. Ok, você só vai até aqui, daqui para lá não. Crescer. O não é muito bom, o outro precisa crescer. E a gente precisa entender que a gente olha para o outro com compaixão, sem engatilhar, né? Com o processo de crescimento do outro. Ele tem o caminho do outro, mas ele precisa respeitar que pode ser que você esteja adiante. Mas enquanto ele cresce, ele precisa respeitar seu limite. Isso, gente, é para filho, para marido, para amigos, para pessoas tóxicas, para o mundo ao nosso redor. É para todo mundo. É proteger seu círculo íntimo. Eu falo uma aula que é grandiosa sobre isso, que é maravilhosa. Isso fez um sentido na minha vida, na cura do meu feminino, porque as mulheres, eu sempre fui muito bondosa, não sei você, muito brava por um lado, porém muito bondosa. Então todo mundo passava por cima de mim. Né? Eu era aquela mulher que todo mundo... põe pra Ellen, a Ellen resolve. Vamos lá na casa da Ellen, que a Ellen tem. Vamos passar pra Ellen, a Ellen resolve. E isso ia me esvaindo de energia. Eu ia dando para todo mundo. Dando amor, dando carinho, dando atenção. Quando eu entendi que eu precisava proteger esse sagrado meu, né? O meu sagrado, o meu espaço sagrado... Isso fez sentido. E aqui está a força também. A força de falar não. E precisa de ter muita força, porque você não precisa brigar, você não precisa dar lição de moral. Não, de jeito nenhum. É só dizer assim, ó, aqui não. Aqui é meu espaço sagrado. Por favor. A gente não precisa gritar nem chutar a porta. A gente só fala assim, querido, aqui não. Agora não. Não quero, não vai, não vou. Com amor. E com aquele batom rosa. Isso que a gente adora. Também, né? Isso é amor. É amor próprio. Isso é poder, é o poder feminino, essa coisa do não é ser boba, nem exageradamente boa. É ser feminina, usar o poder com delicadeza. O não precisa ser um não no grito. Sim. O não feminino, às vezes, tem muito mais poder que um berro. Não! Não. E ele faz um efeito porque ele desconstrói. Ele desconstrói, porque a pessoa não está esperando isso, não. Ele está exatamente. Vontade, Ele surpreende, né? O não